Bom dia, igreja. Podemos nos sentar um pouquinho. Eu vou me preparar. Um bom inglês chega na igreja, em qualquer lugar, com chaleira elétrica para fazer um chazinho. Eu vou me preparar. Tá bom com vocês? Normalmente, viajando, eu uso uma chaleira elétrica especificamente para viajar. É tipo o filho desse. E a chaleira elétrica é muito importante para o inglês viajando. No Reino Unido, na realidade, nos hotéis, não somente os hotéis de 5 estrelas, mas um hotel básico vai ter uma chaleira elétrica, porque o inglês, ele toma café, mas um chazinho sempre vai melhorar o dia. Hein? Então, vamos preparar. Por enquanto, dá para ver talvez vazia a chaleira. E ligando, eu posso, sem água, eu posso queimar algumas coisas, mas vamos colocar água. Estamos começando uma série, hoje de manhã, sobre oração fervorosa. Oração fervorosa. Muito obrigado. Oração fervorosa. O que significa essa palavra fervorosa? Fervorosa. Vamos colocar um pouquinho mais. Hein? Vai demorar muito, um pouquinho, mas não muito. E agora? Vou queimar todas as luzes da igreja? Não, talvez não. Vamos ver. Romanos capítulo 12, versículo 11, fala sobre nossa vida cristã. Vamos ler rápido. Esse versículo, a gente vai começar com esse versículo e o Senhor vai nos ajudar. Vamos ter 3 domingos aqui na escola dominical falando sobre oração fervorosa. Várias pessoas vão ministrar sobre esse assunto. Mas Romanos 12, versículo 11, eu amo demais esse versículo. Paulo falando sobre nossa vida diária, nossa vida como cristão. Ele diz assim, no zelo, Romanos 12, 11. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E versículo 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Eu quero, está fazendo um barulho, dá para ouvir? Vou colocar o microfone. Algo está funcionando. Para um inglês é tipo um cântico bom. Moléculas dançando. Algo está fervendo. Isso é muito importante para nós. Tem aquela chaleira que a gente... uma chaleira elétrica não, chaleira normal. E vai cantar quando a água está fervendo. Que música é essa? Para todo inglês, essa música é uma música muito especial. Mas está fervendo. Vamos continuar. Sede fervorosos de espírito. O que significa essa palavra fervorosos? Fervorosos. Paulo está dizendo, sede fervorosos de espírito. E agora, vamos pensar um pouquinho sobre essa colocação. Fervorosos de espírito. Temos essa palavra no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 11, traduzida em português, fervorosos.
também temos essa palavra no livro de Atos, capítulo 18. Vocês que estão anotando as coisas, Atos 18, versículo 25, falando do Apolo, sendo fervoroso também de espírito. Parece que tem uma ligação nas Escrituras entre fervor e o nosso espírito. Eu vou falar com vocês sobre uma oração fervorosa, usando 3 palavras nessa manhã, 3 palavras. A primeira palavra, intensidade. Intensidade. Segunda palavra, a gente vai ver intencionalidade. Uma palavra grande, mas intencionalidade. Eu vou colocar dentro. Intencionalidade, tá bom? Intensidade, intencionalidade. E também, terceira palavra, insistência. Insistência. Existe uma intensidade na oração. Oração fervorosa é uma oração intensa. Significa o quê? Significa o quê? Algo que está fervendo. E quando a água está fervendo, chegando àquele momento, talvez vocês não podem ver, mas vai sair o quê? Vapor. Está saindo um vapor. Vapor. A gente fala em português, a todo vapor, que significa o quê? Algo intenso. Algo intenso, a todo vapor. Precisamos orar com intensidade. Mas intensidade significa o quê? Intensidade significa somente volume. Que a gente está... Às vezes, aquele tipo de barulho é somente nervosismo. Até medo. Isso não significa intensidade. O que é intensidade? Fervor, oração fervorosa. Tem nada a ver, na realidade, com volume. Tem muito a ver com a conexão do nosso espírito com nossa boca. E podemos fazer muito barulho sem conectar nossa boca, nossos lábios com nosso espírito. Interessante, Romanos 12, 11, onde a gente começou, fala assim, sede fervorosos de espírito, algo saindo do nosso espírito, fervendo por dentro, mas uma ligação com nossa boca e vai sair o quê? Vapor. Vapor. A gente evaporando. Um vapor saindo, porque um fogo está trabalhando dentro, esquentando algo. Vamos entender, logo no início da mensagem, vamos entender que esse fervor não começa com a gente, não. Começa com Deus. Eu estava lendo ontem um versículo muito interessante. Vamos, rápido. Obrigado. Para o livro de Daniel, um versículo muito interessante, falando do trono de Deus. Daniel, capítulo 7, versículo 10. A gente vai estudar várias escrituras hoje de manhã, escola dominical. O Senhor vai nos mostrar uma oração fervorosa. Mas o livro de Daniel, capítulo 7, versículo 10, um rio de fogo manava e saía de diante dele. Falando do trono, versículo 9, continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias, versículo 9 do capítulo 7, se assentou. Interessante, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram
chamas de fogo. E suas rodas eram fogo ardente, um rio de fogo manava e saía de diante dele. Interessante, o trono de Deus é um trono de fogo. E daquele trono está fluindo sempre fogo, um rio de fogo. E a gente recebeu o Espírito Santo. Um espírito de fogo. Ele habita em nós. A gente estava cantando. Eu tenho a vida de Deus em mim. Podemos cantar. Eu tenho o fogo de Deus em mim. Fervor não depende somente de mim. Porque fervor começa no Senhor. Sede fervorosos de espírito. Vem do nosso espírito. Vai influenciar nosso corpo, nossa alma também. Mas não começa no corpo com muito movimento, volume, barulho. Não começa na nossa alma com muita emoção. Começa no espírito. Fervorosos de espírito. Intensidade. Intensidade. O fogo de Deus está sempre fluindo do teu trono, Senhor. E podemos colaborar com esse fogo, deixando esse fogo borbulhar dentro de nós, ferver dentro de nós, agindo com a água dentro de nós e saindo de nós a todo vapor, uma intensidade na oração. Mas vamos esclarecer algumas coisas ainda mais sobre essa intensidade. Intensidade não significa somente o barulho, o movimento, a gente orando assim. Intensidade, há controvérsia. Pode ser, talvez não. Talvez é somente nervosismo, somente ansiedade. E alguém orando parado, quieto, a gente está pensando. Isso não tem muito fervor, não. Cadê o fervor? Fervor é assim. Satanás, apontando o dedo profético. Hein? Isso realmente é intensidade. Vamos ler uma passagem muito interessante, uma parte da história da mãe do profeta juiz Samuel. Vamos para o 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Oração fervorosa. O Senhor está mobilizando o corpo de Cristo sobre oração. Algo está acontecendo. Nesses dias, temos muitas coisas acontecendo. Temos o curso de oração que está visitando várias igrejas no país. Isso está trazendo mais esclarecimento sobre oração, estimulando as igrejas para orar. Na escola de missões, tem a escola de oração, acontecendo 3 vezes por semana, durante o ano acadêmico. Dentro da base de operações do ministério, temos o centro de oração, vários grupos orando, 1 hora, 5 até 6 pessoas orando no Espírito. Temos várias coisas acontecendo sobre oração. Oração. A gente vai ter uma vigília, o centro de oração está promovendo uma vigília, vai ser nessa sexta-feira à noite, vai começar às 11 horas da noite até provavelmente 5 horas da manhã. E vai ser na escola de missões. Tá bom? Alguém que quer orar com a gente, eu estou deixando o convite aberto para vocês.
estamos buscando o Senhor e queremos entrar mais com intensidade nessa oração fervorosa. Quem já achou 1 Samuel capítulo 1? Amém? E vemos a história da Ana. Ana, versículo 10 do capítulo 1, 1 Samuel, versículo 10. Ela levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Mas interessante, algo aconteceu. Versículo 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, o sacerdote, a observar-lhe o movimento dos lábios. Muito interessante, versículo 13. Porquanto Ana, só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, ele a teve por embriagada. Ele disse, corrigindo ela. Interessante. Podemos ver nesses versículos uma oração fervorosa. Dá para ver a agonia da mulher. A história, lendo todo o capítulo, não temos tempo para ler todo o capítulo, mas houve um homem, cujo nome era Elcana, versículo 1. Tinha ele 2 mulheres, Ana, uma se chamava Ana, versículo 2, e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Uma vergonha para ela. E ela, na tristeza, na angústia, na agonia, estava orando perante o Senhor, orando. Mas vamos ver, intensidade realmente tem nada a ver com volume. Vem do nosso interior, aquela intensidade, ligado, e algo trabalhando, um fogo trabalhando dentro de nós, ligando, e algo. Está fervendo. Opa, muito poder. Está fervendo, gente, está fervendo. Mas ela estava movimentando os lábios, mas não deu para ouvir uma voz. Isso fala algo muito importante para nós. Intensidade vem do nosso interior. Às vezes vai sair com volume, mas não necessariamente. E não podemos medir intensidade com volume. Não vamos confundir volume com intensidade. Às vezes a oração mais intensa, a oração mais fervorosa é uma oração bem quieta. Vamos pensar sobre um exemplo. Às vezes acontece, hein? No supermercado, você está comprando leite, pão, lá. E agora, mãe com o filho. E o filho bagunçando tudo, bagunçando. E a mãe, às vezes a mãe ela não vai gritar, porque no supermercado ela não vai fazer um escândalo, mas ela vai bem quieta, ela vai falar assim, menino, quando a gente chega em casa, viu? Isso é intensidade? Intensidade. Mas não tem muito volume, não. Intensidade. E às vezes, oramos assim, diabo. Diabo. Eu não vou esperar até eu chego em casa. Agora mesmo.
embaixo dos meus pés. Em nome de Jesus. Intensidade, gente. Ligando o nosso espírito com nossos lábios. Mas não necessariamente com muito volume. Tá bom com vocês? Intensidade, intensidade. Na realidade, o exemplo maior, melhor de uma oração fervorosa é o nosso Senhor Jesus. No jardim Getsemane, podemos ver Jesus no livro de Lucas, capítulo 22. Podemos ver a intensidade do Senhor na oração. Intensidade. Eu não creio que ele estava gritando muito, não. Mas a intensidade do Senhor nesse momento. Lucas 22, 44. 22, 44. Do Evangelho de Lucas, estando em agonia, orava mais intensamente. Oração fervorosa é algo bíblico. É algo do Senhor. Nosso exemplo, nosso modelo. Ele mostrou uma oração fervorosa. Intensamente, mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Pensa numa intensidade. Intensidade enorme. Mas saiu do interior dele, aquele fogo dentro dele. Fervendo, fervendo, fervendo. E ele estava orando mais intensamente. Algo aconteceu comigo muito interessante, muitos anos atrás, na minha primeira viagem para um país no Sudeste Asiático, um país meio fechado, dá para ter culto da igreja, mas o governo está vigiando, está monitorando muitas coisas ainda até hoje, limitando as igrejas, com medo das igrejas. E a gente entrou na área da igreja, a casa do pastor. Pela primeira vez eu estava encontrando esse pastor e a gente, sábado de manhã, eu pensei, a gente vai ter um cafezinho, um chazinho. Mas ele falou, seja bem-vindo, temos agora mesmo um culto de oração. Você quer ministrar? Em qualquer momento, estamos prontos para ministrar. Amém? Então eu falei, pela fé, sim, vamos. E agora, conversando com o Senhor. E agora, Senhor, eu vou ministrar o quê? E o Senhor me direcionou para Tiago, capítulo 5. Oração efetiva. Oração, diz a Bíblia inglesa, a oração fervorosa e eficaz. Vale muito. Libera poder. Mas naquela manhã, eu estava ministrando e saiu de mim coisas que eu nunca pensei. É bom, viu? Ter o Espírito Santo dentro de nós, deixando Ele livre para falar, nos rendendo, deixando Ele livre para falar através de nós. A gente é a porta-voz do Senhor. Que coisa linda. E Ele falou algumas coisas para mim naquele dia. O tipo de oração que tem que ter uma resposta, vai ter uma resposta. Mas se podemos viver sem a resposta, a gente vai viver sem a resposta. Mais uma vez, o tipo de oração que tem que ter uma resposta. Intensidade, gente. Intensidade. Eu tenho que ter. Eu
tenho que ter. Eu tenho que ter uma resposta. A gente vai ter. Por causa da intensidade. Intensidade é muito importante para o Senhor. Aquele tipo de oração, assim, se Deus quiser, funciona com a oração de consagração. Nesse momento, no jardim, Jesus está falando sobre a vontade do Pai e a vontade dEle, alinhando a vontade dEle com a vontade do Pai. Tudo bem, mas não podemos orar qualquer tipo de oração dizendo, se Deus quiser. Temos um livro mostrando para nós o que Deus realmente está querendo na terra. Venha o teu reino. Amém. Não podemos dizer somente se Deus quiser em qualquer momento da nossa oração. Sabemos a vontade do Senhor, reconhecemos a vontade do Senhor. Intensidade, o tipo de oração que tem que ter uma resposta. Mas somente intensidade não vai trazer os resultados. Uma oração fervorosa não vai ter somente intensidade. Também esse tipo de oração vai ter intencionalidade. Significa o quê? Essa intensidade, esse fervor é focado numa direção. Tem um foco, tem um alvo. Intencionalidade. Muito importante. Intensidade fala sobre esse fogo. O fogo está fervendo. Mas quando a gente está falando de intencionalidade, estamos falando de um fogo focado. Podemos pensar sobre o laser. Muito diferente da palavra lazer. Lazer. Lazer é bem relaxado. Lazer. Tempo de lazer. Mas o laser é focado, intenso, mas tem intencionalidade também. Um fogo canalizado, um fogo focado. Tem gente com intensidade, está fervendo por dentro. As águas estão sendo aquecidos, fervendo, mas não tem muita intencionalidade, um fim, um alvo, um foco para esse fogo. Vamos ver alguém com intensidade nas Escrituras, mas também com intencionalidade. O nome dele, Bartimeu, o cego. Vamos para o livro de Marcos. Marcos, capítulo 10. Fervorosos de espírito. Estamos conectando, ligando nosso espírito com nossos lábios. Está fervendo e a todo vapor está saindo o vapor, algo saindo. Mas com qual propósito? Com qual fim? Vamos para Marcos capítulo 10. Marcos 10. E o versículo 47. Na cidade de Jericó, vamos ler 46 um pouquinho. Jesus, quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho e ouvindo, versículo 47, Marcos 10, que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
Ele estava clamando, intensidade. Versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Intensidade, intensidade, isso é muito importante. Intensidade. Podemos viver sem a resposta? A gente vai viver sem a resposta. Não podemos viver sem a resposta. Não vamos precisar viver sem a resposta. A resposta está chegando. Não porque a gente precisa convencer o Senhor. Assim, finalmente o Senhor vai fazer assim. Tá bom, suficiente, eu vou te dar. Não é assim. Mas essa intensidade fala da conexão entre o céu e a terra. Do nosso interior, algo saindo do nosso interior, dos nossos lábios. Algo que não é somente emoção, não somente vem da alma, não somente é barulho, mas algo intenso e algo também intencional. E as raízes dessas duas palavras são semelhantes. No idioma latim, falando de algo esticado, intenso, intencional, esticado. Algo que está esticado intensamente. Mas Bartimeus, com essa intensidade, gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Versículo 49, parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo. Engraçado, multidão querendo calar o Bartimeu e de repente tem bom ânimo. Mas vocês estavam tirando o bom ânimo dele. E agora quer dizer, tem bom ânimo? Multidões. Não podemos confiar muito nas multidões, não. O barulho das multidões, não. Precisamos confiar no Senhor. Dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Versículo 50. Lançando de si a capa, levanta-se de um salto e foi ter com Jesus. Postura de intensidade, lançando, saltando. Intensidade, mas com qual propósito? Vamos ver a intencionalidade desse cego. Versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Parece uma pergunta absurda para o cego. É cego, Jesus. Ele é cego. Ele quer cura para os olhos. Talvez não. Aconteceu comigo uma vez no leste da Europa. No fim da ministração, chamei pessoas querendo imposição de mãos para cura. E chegou uma mulher obviamente cega. Eu estava chegando ao momento de impor minhas mãos sobre ela e fazer uma oração intensa, a todo vapor. Para essa mulher cega. E o Espírito Santo dizendo: pergunta a ela o que ela está querendo. Tá bom, vamos perguntar. Eu perguntei, pensando: Senhor, ela quer ajuda com os olhos. Ela é cega, ela quer cura para os olhos, um milagre para os olhos. Eu perguntei, por gentileza, o Senhor falou, então a gente obedece. O Senhor manda, a gente só obedece. Obedecendo, eu perguntei. A mulher falou assim: eu estou com esse dor nessa parte aqui. Está doendo muito. Você pode orar por mim?
Tudo bem. Intencionalidade. Jesus perguntou nesse momento, ele perguntou, que queres que eu te faça? Respondeu o cego. Vamos ver a intencionalidade do cego. Ele não somente estava fazendo um barulho. Jesus, filho de Davi, de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Barulho, barulho, barulho. Mas essa intensidade também com intencionalidade. Quando Jesus perguntou, ele falou. Ele não pensou duas vezes, não. Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Eu quero. E você pode. Eu quero. Então, agora. Lançando a capa, saltando, indo para Jesus com intencionalidade. Muitas vezes, nas nossas orações, temos fervor no sentido de uma intensidade maior. Estamos com essa intensidade. Temos algo fervendo dentro de nós, algo borbulhando. Estamos conectando nosso espírito com nossos lábios, nossa boca, mas não temos intencionalidade. Não temos, vagamente estamos orando, em uma oração intensa, mas um pouco vago esse negócio. Está querendo o quê? Oh, Senhor, e as pessoas naquele lugar, que o Senhor abençoa essas pessoas. Tá bom, mas tem algo mais específico? Intencionalidade. Vamos ver um exemplo no livro de Atos, de intencionalidade, no capítulo 4. Capítulo 4, estamos lendo muitos versículos hoje, mas escola dominical é assim, hein? Estudando a palavra, desenvolvendo um assunto, oração fervorosa. Começa em Deus, envolve nosso espírito, fervorosos de espírito. A ligação dos nossos espíritos com nossos lábios, saindo a todo vapor, uma intensidade, mas o fogo tem que ter um foco. Intencionalidade. E vamos ver os discípulos, os apóstolos, capítulo 4 do livro de Atos, podemos ver versículo 24, Atos 4, 24, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste, citando os salmistas, citando os versículos do Salmo 2, tudo isso, intensidade na oração, unânimes, levantando a voz. Não somente levantando a voz a Deus significa intensidade, mas dá para ver unânimes, uma ligação de coração, de corações, do Espírito, saindo das bocas, um vapor de intensidade. Mas vamos para o versículo 29, agora, Atos 4, 29, agora, Senhor. E a gente vai ver intencionalidade, agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Os sacerdotes, sumo sacerdote, os líderes religiosos, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar. Talvez isso nem sempre vai acontecer, que o lugar vai tremer.
Aconteceu no livro de Atos, capítulo 16, quando Paulo, Silas, estavam naquele presídio, prisão. Algo aconteceu por causa das orações fervorosas, um louvor fervoroso, adoração fervorosa. Algo aconteceu, sacudindo aquele lugar. Isso não vai acontecer com toda a oração, não. Graças a Deus. Amém. Seria um pouco difícil. Principalmente dirigindo o carro, orando com intensidade, intencionalidade. E agora o carro pode causar um problema no trânsito. O Senhor dá intensidade para nós. Precisamos liberar essa intensidade ao Senhor, mas também com intencionalidade. Podemos ver o foco da oração. Senhor, estamos com essa situação por causa de um milagre. Um aleijado que recebeu um milagre e agora estamos nessa situação sendo ameaçados. E agora queremos mais desse poder que curou, que faz milagres. Queremos mais. Orando com intencionalidade. Com qual fim? O que queremos? Estamos recebendo algo específico? Oração fervorosa vai receber coisas específicas. Sua intensidade, gente, não vai cumprir muito. Tá bom? Tem intensidade na oração em muitas religiões do mundo. Entre os muçulmanos, budistas, várias religiões do mundo. Intensidade com intencionalidade com o Senhor vai produzir resultados. Por quê? Porque o fogo tem um foco. Estamos pedindo coisas. Estamos intercedendo sobre algo específico. Isso é muito importante. Dá para entender a intencionalidade nessa passagem? Os discípulos começaram com intensidade, mas agora, versículo 29, a oração mudou para intencionalidade. É isso que a gente quer. Queremos mais ousadia. Queremos ver a tua mão curando, fazendo milagres. Glória a Deus, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez, a resposta da oração, anunciavam a palavra de Deus. Oração fervorosa vai ter respostas, vai ter resultados. Não somente estamos soltando fumaça. Gelo seco vai produzir fumaça e vapor. Isso não significa que um fervor existe dentro da oração. Amém? Precisamos de intensidade, intencionalidade. Vemos no jardim também com Jesus, Mateus capítulo 26, falando da oração de Jesus no jardim de Getsêmani, capítulo 26 de Mateus. 26, Jesus no jardim, com aquela intensidade de oração. Versículo 38 do capítulo 26. Então lhes disse aos discípulos, Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se Jesus. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, a agonia, a angústia naquele momento.
Mas vamos ver algo. Ficai aqui, vigiai comigo. Versículo 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, intencionalidade. Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Algo específico. Ele está falando fogo com fogo. Senhor, eu estou nesse momento, uma agonia. Minha alma sentindo a pressão. Eu estou vendo, eu vou passar por coisas terríveis na minha morte. E não somente a morte física dele, mas também o que aconteceu depois da morte física dele. Mas ele está dizendo, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Que coisa linda, que coisa linda. Mas Jesus, nesse momento, dá para ver no versículo 42 do mesmo capítulo 26, tornando a retirar-se, orou de novo. Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Eu vejo, nossa terceira palavra, insistência. Insistência. Temos intensidade, um fogo, algo ardendo a todo vapor, mas um fogo com fogo, intencionalidade, falando o que está no coração, com exatidão, com precisão, mas também insistência, orando mais do que uma vez. Não vamos confundir a oração da fé com oração. Significa o quê? Você está dizendo o quê? Não podemos pensar que a oração da fé resolve tudo. Existe oração de consagração, existe oração de intercessão, de súplica, vários tipos de concordância, vários tipos de oração. E nem toda oração a gente vai dizer em nome de Jesus, declaro assim, aquilo, em nome de Jesus, está feito. Existem momentos de voltar e orar novamente, orar de novo, insistência. Insistência, aconteceu com Elias naquela montanha, naquele monte, orando, colocando o rosto entre os joelhos e orando. E dizendo ao moço, vai lá, vai ver. O moço dizendo, eu estou vendo nada, vai de novo, orando de novo. Insistência, gente. Às vezes estamos parando cedo demais com nossas orações. Nada está acontecendo. Quem falou que nada está acontecendo? No reino invisível, no reino de Deus, algo está acontecendo por causa da intensidade, por causa da intencionalidade. Precisamos de uma insistência. Com Deus não, vamos dizer, não estamos convencendo Deus para dar uma resposta, mas com o inimigo dizendo, eu não vou desistir, eu vou insistir. Jesus no jardim, orando de novo. Não, eu vou alinhar minha vontade com a vontade do Pai. Eu vou fazer a vontade do meu Pai. Eu vou fazer a vontade do meu Pai. Insistindo, insistência. Isso é um fogo prolongado, vamos dizer. Com foco, mas deixando o laser cortar com o tempo, vai cortar. Insistentes. E voltando agora, no fim, podemos pensar sobre versículo 12 de Romanos 12. Na oração, perseverantes,
insistentes, perseverantes. Não vamos desistir. Existe um propósito de Deus. Vamos ficar de pé nesse momento. Senhor, obrigado pelo fogo que já temos por dentro. Esse fogo que vem do teu trono, um rio de fogo fluindo do teu trono, passando através de nós. Estamos conectando nossos lábios com nosso espírito, fervorosos de espírito, uma oração fervorosa hoje, com intensidade, dizendo: a minha família pertence ao Senhor Jesus. Intencionalidade, meus filhos não vão para o inferno. Meus tios, meus primos, meus avós, meus netos, ninguém vai para o inferno, porque eu estou me colocando na brecha, entrando na brecha, orando com intensidade, mas também com intencionalidade. Senhor, a tua salvação na minha casa, em nome de Jesus. Insistência, orando de novo, dizendo: Senhor, eu creio no mover de Deus na minha casa, eu creio na minha família, eu creio nos meus irmãos, eu creio, Senhor, eu creio. Insistência, orando de novo. Obrigado, Senhor. Insistência, a gente não vai desistir, não vamos retroceder, não. Ficando na brecha, insistindo, com instância, ficando, como diz Santiago 5:17, orando com oração, intensidade, insistência, instância. Precisamos, Senhor, desse mover, do teu mover, não somente na minha família, mas na minha igreja, na minha cidade, no meu estado, aqui no Nordeste do Brasil. Oh, Senhor, precisamos desse mover, obrigado. Aqui no Brasil, o teu mover, um avivamento dentro das igrejas, um mover na sociedade, tocando nas favelas, até os palácios do governo. Esse país, e podemos dizer com Elias: olha de novo, e finalmente o moço vai dizer: eu vejo uma nuvem, tamanho de uma mão. Isso, intensos, intencionais, insistentes, oração fervorosa, fervorosos na oração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Chegou à minha mente essa lembrança. Eu não vivia essa história, aconteceu antes do meu tempo no Rema, nos Estados Unidos. Mas na década de 80, o irmão Reagan, se eu não me engano, toda terça-feira, teve talvez quarta-feira, uma reunião de oração. E ele quase estava fechando o culto. Aconteceu muitas vezes, e ele parou: olha, precisamos orar sobre o leste da Europa, sobre a União Soviética naquela época. E o povo orou. Isso aconteceu muitas vezes durante muitos anos. 83, 4, 5, 6, 7, 8. O que aconteceu no ano 89?
a queda do muro de Berlim. O que aconteceu? Aconteceu por quê? Por causa de uma oração fervorosa. Mas interessante, isso não foi somente uma vez que o irmão Hagin dirigiu nessa forma a oração do povo. Intencionalidade, intensidade, mas também insistência. Vamos orar de novo. Não porque nosso Deus não ouviu a gente a primeira vez, não. Mas estamos ficando na brecha, intercedendo. Vai acontecer, Senhor. De um lugar de incredulidade, não. Insistência, vai acontecer. Estamos esperando com essa expectativa fervorosa, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.